Oi, gente, como vocês estão? No resumo semanal de Meu Pecado, de 23 a 27 de outubro. Mas antes, eu peço por gentileza que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu gostei. Segunda-feira, 23 de outubro. Modesto tenta socorrer Fidel, mas ele não permite. Depois conta a Delfino o que aconteceu. Jura que foi um acidente, mas sabe que pode ser preso por tentativa de assassinato e decide conversar com Paulino sobre o ocorrido. Carmelo, sem pudor nenhum, diz a Lucrécia que se tivesse cooperado as coisas teriam sido diferentes. Lucrécia reage lhe dando uma forte bufetada e diz que se voltar a se aproximar dela, o matará. Depois pede a Rosário que proíbe a entrada dele na fazenda, mas se recusa a dizer o motivo. Depois do problema com Fidel, o advogado investiga se há alguma acusação contra Modesto e este se surpreende ao saber que não. Rosário pergunta a Carmelo o que fez contra sua filha e deixa claro que não vai permitir que volte a agredi-la. Depois de dizer a Renata que não vai se casar com Lorena, Juliano recebe dela um envelope com a foto de Carmelo e o faz prometer que se Carmelo teve mesmo algo a ver com a morte de Ernesto, fará de tudo para que vá para a cadeia. Carmelo pressiona e ameaça Branca para que lhe passe informações sobre os negócios de seu sogro. Justina aconselha Lorena a se livrar da criança, caso Juliano não seja o pai. Mais tarde, ela procura o ginecologista para dizer que não quer e nem pode ter esse filho e, portanto, quer abortar. Marcelina confirma para Juliano que Carmelo foi o homem que esteve com Ernesto no dia de sua morte. Juliano encontra Carmelo e pergunta o que foi fazer na casa de Ernesto e ele nega ter algo a ver com a morte dele. Depois, telefona para Renata e diz que seu plano não funcionou. Teresa fica zangada com Lucrécia por não ter lhe contado que Manuel estava apaixonado por ela. Paulino visita Branca para se desculpar pela forma como Rosário a tratou e explica sobre a relação entre Carmelo e Renata. Terça-feira, 24 de outubro. Quando ele volta para casa, Renata se oferece para fazer o trabalho de Branca, mas ele não aceita. Diz que Branca vai voltar e que ela terá que deixar a fazenda porque já sabe de seu relacionamento com Carmelo. Rosário reforça a decisão do marido e expulsa a sobrinha de sua casa. Justina conta ao amante que já se separou de Rodolfo. Renata procura Carmelo e exige que a hospede em sua casa. Lorena procura Lucrécia para pedir que deixe Juliano livre, porque, caso contrário, seu filho não nascerá. Depois ela finge que está em briga corporal com Lucrécia e se joga escada abaixo. Pedindo aos gritos que Lucrécia a solte, Lorena se joga da escada fingindo que foi empurrada pela rival. O resultado é que Lorena perde o bebê e ninguém, nem mesmo Paulino e Juliano, acreditam na inocência de Lucrécia. Desprezada por Carmelo, Renata se hospeda na pensão de Dona Socorro. Justina visita o padre e, em tom de provocação, diz que foi amante de todos os seus amigos e afirma que ele está com ciúmes por ter ficado de fora. Quarta-feira, 25 de outubro. Rosário visita Lorena e ela insiste em acusar Lucrécia de ter sido a responsável pela queda que a fez perder o bebê. Rosário diz que há muitas contradições no seu relato e que deve pensar muito bem no que vai dizer. Ela explica que não quer que Lucrécia volte para Juliano, agora que a criança já não existe. Mais tarde, Lucrécia está na plantação, quando é surpreendida pela chegada dos policiais que a levam presa sob a acusação de tentativa de homicídio. Lucrécia é levada presa acusada de tentativa de homicídio. Lorena recebe alta e vai para um hotel. Carmelo vai até a Fazenda Milagre e Paulino
claro que sua família não quer nenhum trato com ele. Carmelo retruca e diz que enquanto Lucrécia for sua esposa, perante a lei, as coisas terão que ser como ele quer. Lucrécia é interrogada, mas não consegue convencer as autoridades de sua inocência. Paulino contrata um advogado para defender Lucrécia. Como única testemunha, Rosário é interrogada, mas afirma que quando chegou, Lorena já estava caída. Justina irrita o amante ao convidar Renata para ficar hospedada na casa dele. Ao saber da prisão de Lucrécia, Juliano vai até a delegacia. Rosário procura Carmelo para contar que Lucrécia está presa. Juliano procura Lorena e diz que está disposto a tudo para que ela retire a queixa contra Lucrécia. Ela aproveita a oportunidade e diz que só vai retirar a denúncia caso ele case com ela no dia seguinte. Quinta-feira, 26 de outubro. Juliano não admite ser chantageado e diz a Lorena que passará o resto de sua vida com Lucrécia. Renata comenta com Justina que Lucrécia voltou a fazer com que Lorena o mesmo que fez com sua mãe quando ela perdeu o bebê. O advogado segue as instruções de Justina e não comparece à acareação entre Lucrécia e Lorena. Juliano invade ao escritório do advogado e o acusa de ser uma marionete nas mãos de sua mãe. Aproveitando que estão sozinhos, Renata tenta seduzir Josué. Depois dá uma bofetada em Branca e diz que a guerra entre elas está apenas começando. Rosário não faz nada para ajudar a filha e diz a Paulino que prefere vê-la atrás das grades do que nos braços de Juliano. Revoltado, Paulino diz a Rosário que está louca e que deveria estar em um manicômio. Paulino diz a Juliano que Lucrécia vai ser transferida para um presídio da capital, onde deve esperar pelo julgamento. Os dois tentam desesperadamente encontrar uma maneira de evitar a transferência. Juliano procura Lorena, diz que nunca vai se casar com ela e que, se não retirar a denúncia contra Lucrécia, vai deixá-la na miséria, porque está em suas mãos o controle de toda a fortuna de seu pai. Sexta-feira, 27 de outubro. Fidel vai até a plantação para tentar se aproximar do filho, mas Manuel diz que está muito ocupado e se afasta. Ele então começa a fazer perguntas aos trabalhadores sobre a rotina de trabalho e fica sabendo que naquela noite vai sair um caminhão carregado. No dia seguinte, Modesto é avisado que o caminhão da fazenda foi roubado e o motorista agredido. Delfina critica Rosário por não defender a filha. Mesmo vivendo com o amante, Justina procura Rodolfo para pedir outra oportunidade. Diante da negatividade, ela afirma que fará de tudo para ficar com a casa. Rosário se defende da acusação de Delfina e afirma que mesmo que quisesse não poderia defender a filha. Quando Lucrécia está prestes a ser transferida para a capital, Lorena é surpreendida pela presença do médico que declara ter sido procurado pela vítima, que pediu que ele fizesse um aborto. Com esse depoimento, Juliano comprova que Miguel era o pai da criança. Branca pede ao tio que previna Josué contra Renata, pois ela pode ser uma péssima influência. Lorena é obrigada a retirar a acusação contra Lucrécia e ela é posta em liberdade. Lucrécia e Juliano deixam a delegacia juntos e felizes. Rosário não aceita a situação e avisa Carmelo e exige que faça valer sua autoridade de marido e a leve de volta para sua casa. Depois do teste de DNA, Josué e Rodolfo são informados que Paulino é o pai biológico e ficam arrasados. Lorena comenta com Matilde que Lucrécia está em liberdade e fica sabendo que Miguel está indignado por ela não ter contado que era o pai do filho que estava esperando. Lucrécia e Juliano fazem amor no lago. Rosário começa a dizer coisas desconexas. O médico é chamado e diz que seu delírio é causado por um medicamento.
Delfina telefona para Lucrécia e diz que sua mãe está muito mal, e o casal volta para a cidade.